Graça e paz, povo de Deus. Boa noite, amado. Seja bem-vindo ao nosso Montecast, www.batistamontesionsinop.com.br. Acompanhe os nossos podcasts também no YouTube, Monte Sião Sinop. E nessa noite eu tenho o privilégio de estar aqui com um amigo já de longa data, pastor Jorge Marcos Roque de Faria, que também é advogado, e eu tenho certeza que hoje nós temos algo precioso da parte do Senhor para ser liberado sobre a tua vida. Boa noite, pastor. Graça e paz. Como é bom receber o senhor aqui, é um privilégio. A gente já nos conhecemos já tem um certo tempo, e eu escolhi o senhor a dedo para poder falar de um tema que tem assustado muitas pessoas. A salvação pode ser perdida? Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. É um privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Amém. Sinto-me honrado de poder estar aqui com o amado irmão e a gente poder cooperar um pouquinho com a obra de Deus através desta amada igreja, uma igreja responsável, sólida, que procura esclarecer os seus membros o que é cristianismo e não legalismo. Exatamente, é por isso que eu escolhi a dedo para poder falar sobre salvação. Pastor, uma vez salvo para sempre? Sim, pastor, a salvação é impossível você perdê-la, porque você não a adquiriu. Quem a lhe deu graciosamente foi Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Perder a salvação seria como que alguém ter capacidade de levar você para fora de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que estamos em Cristo. Imagine bem se você pudesse tirar alguém de Cristo. Seria como você derrotá-lo. Isso é verdade. Só que o que a Bíblia ela traz em relação a isso? Porque esse tema tem gerado uma divisão muito grande dentro da igreja. Porque eu acredito que quando você tem a convicção de que você foi alcançado, que Cristo resgatou você, que você está nas mãos dele, conforme a própria palavra, lá em Romanos, ele declara que nada pode nos separar do amor de Deus. Olha, o próprio texto diz que nada, esse nada é absolutíssimo. Então eu vou pegar essa palavra nada agora e vou dizer assim, a abrangência do nada é muito vasta, porque quando o apóstolo fala nada, lembrando também do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque Ele é o meu pastor, nada tem me faltado, e porque Ele é o meu Salvador, não existe qualquer possibilidade de alguém me separar dele, do amor de Cristo. E a outra palavra que nós podemos lembrar aqui é que somos membros do corpo de Cristo. Olha, se tirar um braço seu, pastor, se tirar uma unha sua ou um dedo, você vai estar com o corpo incompleto. Com certeza. Então, se tirar alguém do corpo de Cristo, aquele corpo já não estará mais completo. Verdade. Lembrando-te de uma outra coisa que a Bíblia nos ensina, que a igreja é composta de todos os membros. E o apóstolo Paulo fala da beleza do corpo de Cristo. Cada membro tem uma função. Então eu não posso causar vou dizer aqui, uma legião no corpo de Cristo. Nem eu, nem ninguém. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Circunstância nenhuma atividade humana ou mesmo diabólica poderá nos separar do amor de Cristo. Isso nos mostra também a beleza do amor de Deus para conosco, esta certeza, esta segurança que Ele nos dá ao dizer que nada pode separar-nos do amor de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele faz uma descrição nesse texto, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade. Nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nada
pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito poderoso. Pastor, explica pra gente por que existe essa confusão toda. Porque uma vez salvo, salvo para sempre é uma teoria de João Calvino, né? E muitas pessoas acreditam, eu acho isso um absurdo, que a pessoa tem 30 anos de crente ali diante do Senhor e ela acredita que se ela pecar numa sexta-feira e morrer no sábado, ela vai para o inferno. Olha que coisa absurda. Explica pra gente o que é o calvinismo e o que é o arminianismo para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Resumidamente, pastor, o calvinismo, ele é teocêntrico. Deus no centro como todo-poderoso. Exatamente. O arminianismo, ele tem muito de antropocentrismo. O homem no centro de tudo. O homem, eu não chegaria a tanto, mas para os arminianos, eu creio que nós temos muitos irmãos arminianos. Muitos. São pessoas crentes no Senhor Jesus, são pessoas que amam ao Senhor, porém, a percepção teológica deles, no meu entender, com todo respeito, ela traz essa dificuldade de compreender, ou de nos fazer compreender a vontade, a soberania de Deus. A principal doutrina do calvinismo não é predestinação nem eleição, é a soberania de Deus. Deus é soberano. Que a primeira coisa que todo mundo fala, eles já batem direto, né, na predestinação. Não, porque Deus é mau, ele já predestinou e o resto vai para o inferno. Olha que absurdo. Bem, vamos dar uma volta agora no tempo. Quando o Senhor Deus criou todas as coisas e posterior a isto ele criou o homem, ele disse que no dia que o homem pecasse, certamente o que aconteceria? Morreria. Isso se cumpriu? O homem pecou? Pecou. E morto, pastor, pode tomar alguma decisão? Nenhuma. Se um morto não pode tomar nenhuma decisão, o que pode e precisa acontecer para que o morto volte a viver? Exatamente quem tem o poder da ressurreição para fazer com que este seja levantado dentre os mortos. Meu Deus, muito forte. A palavra que nós encontramos para isto é a palavra ressurreição. A mesma palavra aplicada à ressurreição de Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Vede que a iniciativa é de Deus. Em João 3 está escrito, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Deus enviou, Deus tomou a iniciativa. Não foi alguém extra, fora da Trindade, que tomou a iniciativa, foi Deus. Foi Deus, meu Deus. Deus, foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez todas as coisas. E foi Ele que te selecionou. Veja que nós estamos usando um outro termo também muito forte nas Escrituras. Me lembra do texto em hebraico que fala que quando você foi destinado à salvação, diz que Deus te selecionou. E a ideia é de uma escolha excelente. Ou seja, a escolha de Deus, ela foi excelente em te escolher, não por você, pastor, mas porque você foi escolhido em Cristo. Em Cristo. A excelência da obra de Cristo, a beleza da obra dele, da obra salvífica, ela nos traz essa ideia de que Deus tomou a atitude, resolveu te selecionar e você foi duplamente selecionado. Olha só. Primeiro para a salvação. E depois, entre tantos selecionados, Deus te selecionou para ser ministro dele. Isso lhe traz não somente privilégio, mas também altíssima responsabilidade.
Eu acredito, pastor, que o privilégio de ser ministro da menor congregação que existe, de pastorear, vou pegar uma igreja na Coreia do Sul com 10 membros. Olha, na Coreia do Sul, há igrejas com mais de 200 mil. A maior membros. Igreja do mundo é lá. Né? Está lá. A maior igreja presbiteriana do mundo está lá. Olha só. E o que acontece? Você ser pastor de uma igreja na Coreia do Sul, com 10 membros, diria que você, vamos dizer assim, para as projeções de hoje, em que muitos acham que ser um pastor de sucesso tem que ser de uma igreja com mais de 1.000 membros, então você seria talvez o mais fracassado. O mais fracassado, verdade. Entretanto, o que Deus fala, que o Senhor Jesus Cristo nos fala? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, pastorear 10 pessoas de uma maneira santa, fiel, ensinando essas pessoas, preparando-as não somente para o agora, mas para a vida pós-morte, então você está fazendo um trabalho que vale mais do que 10 mundos inteiros. Meu Deus. E vede a imensidão do universo. O Senhor Jesus Cristo, Ele valorizou tanto a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, que Ele diz que ninguém pode te tirar das mãos dele. Veja aí, voltando à questão da salvação. Se ninguém pode me tomar de Cristo, significa que eu não posso ser tomado. Verdade. Se eu não posso ser tomado, eu não posso perder. Eu sou incapaz de me fazer perder-me. Olha, a minha incapacidade é tamanha que eu sou incapaz de, pela graça de Deus, cercado, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, eu sou uma pessoa tão incapaz que eu não sou capaz de me fazer perder. Olha só. Mas veja, do outro lado, Deus me dá capacidade para perseverar, para andar com Ele. Isso é graça sobre graça. Pastor, só que alguns versículos que foram separados aqui como uma margem de risco ou de advertência, né? Como Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6. É impossível renovar outra vez ao arrependimento aqueles que caíram. Esse texto aqui está mostrando que alguém pode experimentar a salvação e depois perdê-la? Não, pastor. Como nós já falamos anteriormente, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Vede, vamos pensar nesse texto como a possibilidade de alguém experimentar muitas coisas vindas de Deus, ser abençoado, estar entre aqueles que são selecionados, eleitos de Deus, e ele não se desviar, ele voltar, como disse o apóstolo Pedro, é como a porca voltar. Depois de lavada, eu vou acrescentar, não no texto, é somente para nosso entendimento. Pega-se a porca, lava a porca, passa nela um perfume, deixa cheirosinha, muito bem. A hora que você a solta, para tudo isso você vai ter que colocar nela uma coleira e amarrá-la. Mas a hora que você soltá-la, a natureza dela vai pedir assim, olha, vamos ali revolver aquela lama. E ela vai tranquila, feliz. E o apóstolo Pedro usa ainda uma outra coisa, que ele diz assim, o cão voltou ao próprio vômito. Ou seja, a natureza não foi mudada. Se a natureza não é mudada, transformada, um momento ela vai se manifestar como a natureza. Entendi. Certo? Então, quando ele volta para aquilo que ele nunca deixou de ser. Porque aquele que é salvo, uma das características da pessoa que é salva é que ela tem prazer
nas coisas de Deus. Em agradar o Senhor. Ela não tem mais prazer em viver uma vida de mentira, de pecado, de adultério, de embriaguez. Ela não tem esse prazer, porque ela se sente agora liberta. Não quero condenar quem toma moderadamente uma taça de vinho. Eu não tomo vinho, não tomo bebida alcoólica nenhuma. Nunca aprendi a tomar nem a fumar nenhuma coisa. Nunca experimentei nenhuma espécie de droga, mesmo lícitas. Porém, há pessoas que são consumidoras moderadas de vinho. O apóstolo Paulo até falou para Timóteo para ele tomar um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades dele. Não estou advogando o uso de vinho, mas estou citando o texto bíblico. Você quer tomar? Siga a Bíblia. Você não quer tomar? Siga a Bíblia de mesmo modo. Existe uma confusão muito grande nisso, porque o Senhor Jesus, ele não tomou o suco de caixinha Del Valle do nosso tempo. Ele tomou o vinho fermentado. Tanto é que ele frequentava a festa, ele foi chamado de beberrão, de glutão. Em que condições eu chamo alguém de beberrão? Bom, vamos pensar aqui, quando ele é um abstêmico, Noé tomou vinho, eu creio que Abraão tomava vinho, os filhos de Jó, eu creio que eles tomavam vinho. Não é advogar o uso da bebida. Me lembro de uma pessoa que me perguntou sobre Efésios 5:18, que um determinado ministro, com base nisso, estava proibindo o uso de vinho. Não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele me perguntou: pastor, isso aí, esse texto aí está me proibindo de tomar vinho? Eu falei: olha, para ser honesto com o texto, eu não posso falar isto. O texto não está falando para você não tomar, ele está dizendo para você não se embriagar. A gente não está falando para ninguém sair enchendo a cara, dizendo que está tudo certo. Não é isso. A gente está aqui para aprender a palavra. Não, o pastor falou que a Bíblia permite, então eu vou encher a cara. Todo o excesso de trabalho, excesso de qualquer coisa é pecado. A Bíblia, ela aprova a moderação de tudo e não o excesso disso. Então, nós estamos aqui hoje com o pastor Jorge Marcos Roque de Faria, que tem um conhecimento muito grande. Imagina, 40 anos. 38 de ministério ativo e 6 de pastor jubilado. Mas eu continuo procurando evangelizar pessoas, especialmente onde não há uma determinada igreja. Por exemplo, onde não... Eu vejo que o campo, às vezes, ele é muito... vamos dizer assim, fechado às vezes, difícil. Então, sem nenhuma placa, eu começo às vezes a evangelizar aquele lugar. E Deus, ele age soberanamente. A gente evangeliza. Só te contar um fato que ocorreu certa vez. Eu estava começando um trabalho de evangelização em Vera. De repente, eu encontro lá um casal jovem brigando. A moça falando que ia fazer uma série de coisas, né? E eu, como estava ali, não tinha nada com a briga deles, entrei lá para conversar com eles. Aí eu falei assim: olha, não faz isso não, que se você fizer isso, você pode ser preso. Você pode ser preso e até proibido depois de passar na porta da casa dela. Aí ele parou: eu conheço o senhor. Falei: de onde? É lá do alto da glória, o senhor ia lá levar a palavra de Deus para nós. Olha só, que coisa boa. De repente acabou a briga, ela voltou. Aí os dois acabaram com a briga.
Então, o que eu quero dizer com isso não é virtude minha, é o efeito que a palavra de Deus faz. Meu Deus. Se não fosse Deus, pastor, nós não estaríamos aqui. Com certeza não. Poderia ter um aqui, mas você não faz esse trabalho que você está fazendo somente com você. Não. Você precisa de uma equipe. Com certeza. Então, a graça de Deus, ela é muito abrangente e ela nos une. Veja, a graça de Deus, pastor, ela age não somente para salvar pessoas, não somente para trazer a salvação, mas também para levantar pessoas que muitas vezes não querem ter nenhum compromisso ou relacionamento com igreja, e levanta pessoas para fazer obras filantrópicas. E isto não somente evangélicos. A filantropia nasceu dentro da igreja. Sim, com certeza. A filantropia nasceu dentro da igreja. O direito da mulher nasceu dentro da igreja. Qual o primeiro livro que defende o direito da mulher em ter herança? É a Bíblia. É a Bíblia, com certeza. A Bíblia que nos fala sobre isto. É a Bíblia que fala para mulher, que proíbe o homem casado com menos de 1 ano de casado ir à guerra. Sabe por quê? Deus fala que o primeiro ano ele tem que desfrutar da esposa e ela desfrutar dele, da companhia dele. Isto é, a lua de mel, em termos bíblicos, dura 1 ano. 1 ano. 1 ano. Já pensou? Que maravilha. Não, mas o marido, mas tem uma coisa. Essa maravilha ele tinha que trabalhar também. Não era 1 ano passeando só, de vida boa, colinho, conforto. Ele podia e devia ter tudo isto, mas ele tinha também que trabalhar. Agora, por que isto, esse cuidado todo do Senhor Deus com a família? Imagine bem, o homem casa, ele está com 22 anos. Aí ele casa e, de repente, o país entra em guerra. Ele deixa a esposa ali com 1 mês de casado e vai para a guerra. Ele morre na guerra. Coincidentemente, a esposa ficou grávida. Quem vai cuidar da criança? Ela. Porque Deus não nos manda entregar os filhos para a avó cuidar. Não, é pai e mãe que cuida. E uma outra coisa muito interessante, por que a mulher também não era contada no censo? Vamos pegar o censo, lembrando-nos do exército israelense. Eles contavam homens de uma certa idade, de 20 anos para cima. E estes, depois do treinamento, estavam aptos para ir à guerra, para defender a nação. Um dos gritos deles, que se ler na Bíblia, que Joabe fala assim: por Deus, por Davi e por Israel. Então, eles estavam defendendo o nome de Deus, levando o nome de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Depois, defendendo a casa real, a liderança de Israel e as suas famílias. Só lembrando aqui, quando o povo de Israel vai para o exílio, veja que para o exílio, para muitos outros lugares, né, levando a sua cultura, o seu ensino, a rainha de Sabá, onde é que ela ouviu falar de Salomão? Na terra dela. Na terra dela. O tesoureiro da rainha de Candace, por que ele vai a Israel? Porque eles falavam sobre a festa maravilhosa que eles tinham lá, e ele teve curiosidade, foi conhecendo Isaías, e ele vai àquela festa. Quando ele volta, ele está lendo a Bíblia, está lendo o texto de Isaías. Isaías, ele é encantador, o livro de Isaías. Maravilhoso, profeta messiânico.
Sim, e ele usa também até uma linguagem poética, né? Ele fala assim: bramamos como urso e gememos como pombas. Olha que bonito. Que coisa maravilhosa, né? Então, toda esta beleza que a gente vê na narrativa bíblica, que é impressionante. São textos maravilhosos que nos falam sobre aquilo que a graça de Deus nos traz. É interessante que se alguém então abandona completamente a fé, significa que essa pessoa nunca foi salva de verdade? Na prática? Bom, você não abandona o que você não tem. Não é mesmo? Sim. Se você não teve a experiência da salvação, você não pode abandonar a salvação, porque você nunca foi salvo. Uma das características da pessoa que é salva, ela quer continuar, ela quer perseverar. Aí alguém poderia perguntar assim: bom, já que eu não perco a salvação, eu posso fazer tudo o que quero? Eu diria assim: você pode fazer tudo o que quer, desde que você esteja de acordo com a vontade de Deus. Ou, em outras palavras, ame a Deus sobre todas as coisas e faça tudo o que você quiser. Então, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, né, ele fala assim, ó: eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco quando saíram e mostraram que não eram dos nossos. Sabe, pastor, é interessante como o apóstolo João nos esclarece isto. O Espírito Santo mostra, através desse escrito, que essas pessoas, vamos dizer assim, estavam infiltradas. Infiltradas. Ou seja, esse pessoal, eles tratam bem todo mundo. Se estiver num horário de refeição, se a gente quiser participar com eles, eles deixam a gente participar, são ordeiros. É melhor a gente ficar lá. A gente não vai fazer compromisso, mas vamos ficar lá, que todo mundo vai pensar que nós somos dos deles. Mas as pessoas que agem e que agiram assim, e que virão a agirem deste modo, elas podem saber desde agora que a ignorância delas, do conhecimento de Deus, as faz não compreender que Deus zela pela igreja dele. E quando Deus age naquele meio, ele também faz a purificação. Ele faz a purificação. Não somos nós, eu vou dizer assim, pessoas fiéis, pastores fiéis, que zelam pelo rebanho de Deus, que expulsam os outros da igreja. Não. Eles estão ali, eles saem porque eles não são dali. Não há nada que incomode mais a um grupo de pessoas ou alguns membros, sua minoria, estar no meio de um povo fiel, um povo que ama a Deus. Entendi. Se a igreja é fiel, posso dizer uma coisa. Na minha curta experiência de pastor, muitas vezes eu vi chegar à igreja pessoas que moravam ali há vários anos, mas de repente o Espírito Santo começou a agir naquela igreja, que a igreja multiplicou-se várias vezes ela se multiplicou de um ano para o outro, porque o Espírito de Deus age. E como o próprio Senhor Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Eu sou Deus forte. Com certeza. Pastor, mas muitas pessoas acham muito perigoso essa questão de que a salvação ela nunca pode ser perdida. Isso não pode gerar uma acomodação na pessoa? Pastor, deve gerar graça, alegria, paz. Isso tudo é diferente de comodismo.
O cristão, verdadeiramente cristão, ele tem prazer em avançar, ele quer crescer, ele quer conhecer mais de Deus. Lembro-me de 2 pastores, um ficou prejudicado, Parker narra isto para nós, que um professor dele foi prejudicado no seminário para subir um pouco mais na carreira como professor. Ele ficou triste e esse aluno perguntou para ele: agora, professor? Ele falou: eu conheço a Deus e eles não. Meu Deus, muito forte isso. E um outro pastor que também, semelhante a isto, ficou prejudicado na carreira dele como ministro, sofreu, que ele só sabia pastorear. Então, deixaram ele sem campo por uma questão política, que não cabe declinar aqui quais eram as questões. E alguém chegou perto dele: e agora? Ele respondeu: Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu o amo. Meu Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí encerrou-se a conversa deles. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu o amo. Meu Deus. Então, são coisas que nos marcam quando você ouve alguém dizer assim: eu sei em quem tenho crido. Muito forte. Pastor Jorge, sim, qual é o conselho que o senhor deixaria hoje para quem luta contra a dúvida? Eu sou salvo, eu não sou? No que eu devo acreditar? Porque hoje nós temos assim uma confusão. Vamos colocar uma confusão assim acerca das questões teológicas, principalmente quando o homem está no centro, né? Que Deus fez tudo por causa do homem, e não é assim, né? E a visão calvinista ela traz essa visão mais teocêntrica, né? Então, qual é o conselho que o senhor deixaria para as pessoas hoje? As pessoas que estão nos assistindo, às vezes você não está frequentando igreja nenhuma, e isso aqui é muito importante você receber isso, porque o Senhor Jesus, o sangue dele derramado, foi para te comprar, foi para te libertar, não foi para te prender, porque hoje nós temos medo, culpa e ganância sendo colocado dentro das denominações e tem aprisionado as pessoas, e o sangue de Jesus, ele nos liberta. Quando você declara que Jesus é Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, você é liberto de tudo, inclusive do pecado. E essa transformação acontece de dentro para fora. Pastor, qual é o conselho que o senhor deixaria para as pessoas hoje? Pastor, Deus nos chama para que Ele esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Se você for uma pessoa cristocêntrica, que eu acredito que você seja, então isto para você torna-se mais fácil. Muitas pessoas dizem que se você não tiver prosperidade, é porque Deus não está do seu lado. Ou então culpa até o diabo por você não ser rico. Eu já vou chegar lá nessa pergunta que você fez. O que acontece muitas vezes é que Jó tinha todas as coisas que ele precisava, tinha até mais do que aquilo. E quando, no final do livro de Jó, com toda aquela descrição, Deus diz que foi ele que mandou tudo aquilo. E o próprio Jó não atribuiu nenhum daqueles feitos a Satanás. Ele falou: temos recebido de Deus o bem, e por que não receberíamos também o mal? Quando a esposa dele, naquele afã de ajudar, de ver o marido sair daquele sofrimento, ela fala assim: Jó, por que você não blasfema e morre? Aquela palavra deu a Jó, eu vou dizer assim, um ânimo. Você fala como uma louca qualquer? Você fala como uma louca qualquer? Peraí, louco está tudo bem, mas agora ele ainda bota ali uma conotação qualquer. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal?
E Deus diz assim: em tudo aquilo Jó não pecou. Bem, se você é cristocêntrico, se Cristo é o centro da sua vida, pode vir muitas dificuldades. Como você citou anteriormente, Romanos capítulo 8, e lembrando que aquele texto está na sequência de que se fala sobre o Espírito Santo. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse texto aí, pastor, de Romanos 8,14, há mais de 10 maneiras que ele pode ser traduzido. Pois todos quantos são guiados, movidos, dirigidos, levados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A certeza da salvação, ela pode ser uma arma, eu vou dizer aqui usando essa expressão arma, que está disponível para você enfrentar todas as coisas. Por quê? As pessoas têm dúvida. O apóstolo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra a minha certeza mental, mas sim como podemos dizer, a nossa firmeza espiritual, o nosso crescimento, a nossa decisão espiritual. Qual a decisão que tomei há 50 anos? A decisão de seguir a Cristo. A decisão de seguir a Cristo. E só para dar um ligeiro testemunho de como foi essa decisão. Eu estava com medo de morrer. Por influência da minha mãe e obediência a ela, eu comecei a frequentar centro espírita para obedecer a minha mãe, que ela tinha feito um pacto com os espíritos. Meu Deus. De quando eu tinha criança, que eu subi uma parede, latia como um cão, ou ladrava como um cão, sem saber o que estava acontecendo. E minha mãe, com medo de eu morrer, ela fez um trato com eles, de quando eu fosse maior, tivesse uma idade, eu iria ser espírita para servi-los. Eu não gostava da ideia, mas por obediência à minha mãe, eu comecei a frequentar aquilo. Mas aquilo não me trazia paz, nem alegria. Pelo contrário, eu tinha vergonha de dizer que era espírita. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava também na Conferência de São Vicente de Paula, que a gente procurava ajudar pessoas em dificuldades, filantropia. Aí, um dia, eu, assim, angustiado, e eu estava subindo uma rua em Belo Horizonte, a Rua dos Tamoios, e, aliás, eu fui à igreja Peniel naquele dia e conversei com um rapaz lá, não me lembro se ele era irmão do pastor ou não, e eu falei com ele sobre aquilo. Ele falou: olha, você pode aceitar a Cristo em qualquer lugar. Eu falei: obrigado. E fui embora. Eu estava indo para o colégio. Diante da porta de um bar, eu parei, ergui a minha mão e falei: já que eu posso aceitar a Cristo em qualquer lugar, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Dei um passo para frente e falei: agora eu já posso morrer. Por quê? Antes eu tinha certeza de que se eu morresse naquele instante, antes daquele instante, daquela decisão, eu tinha certeza de que eu iria para o inferno. E que não haveria reencarnação para mim por causa de uma coisa: eu rejeitei o Filho de Deus. Não haveria purgatório para mim, porque eu havia rejeitado o Filho de Deus. Eu vou mesmo para o inferno. O Espírito Santo, que nos converte, ele havia me ensinado tudo aquilo, dizendo por que eu não teria salvação. Mas imediatamente após eu tomar aquela decisão, ele me mostrou também: agora eu já posso.
Ou seja, o sangue do Senhor Jesus me purificou de todo pecado por causa do plano de Deus antes da fundação do mundo. Se Deus me escolheu antes da fundação do mundo, Ele não me escolheu para perder no meio do caminho. Concordo. Então, eu sou incapaz, quando eu digo que eu sou incapaz de me dirigir para a perdição, eu estou dizendo que eu sou incapaz de alterar o plano de Deus. Deus te escolheu para a salvação. Não foi você, não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi, depois de escolher, eu vos designei, depois de designados, para quê? Para que dê frutos. Aí não é pouco não, em abundância. Em abundância. Glória a Deus. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Chegamos ao final do nosso Montecast. Eu quero agradecer por esse momento aqui. Uma aula, né? Uma aula maravilhosa ao pastor Jorge Marcos Roque de Faria. Eu gosto de falar o nome dele completo, o pastor Jorge, por essa oportunidade. Meu pastor, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a obra das tuas mãos. Amém. Acesse www.batistamontesionsinop.com.br e baixe também o nosso aplicativo na Play Store IBMS Sinop e também na Apple Store IBMS Sinop. Deus abençoe a todos e até o próximo podcast. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.